Olá, boa noite. Yudi, meu amigo, boa noite. Samara, Fátima, Gugel, irmã Antônia, Lidiane, gente, só gente boa. Isso, Ellen, tudo bem? Jesus Tágira, já respondo sua mensagem, amigo. Não respondi porque eu estou entrando aqui agora. Um abraço para você, para a Cláudia, para as crianças. Abraço, Tiago. Gente boa, Cátia Crescêncio, tudo bem? Guilherme, Nelson, Rosier, meu irmão, meu amigo, que prazer. Grande Guilherme, Leandro, boa noite, querida, paz do Senhor. Gente, que bom estar com vocês. Marília, rapaz, minha querida Kátia. Que bom a gente estar aqui. Aneci, João Paulo, Michele Maia. Michele, Deus te abençoe, Michele. Deus te abençoe. Você, João Paulo, Pedrinho. Pastora Ruth, que bênção. Oi, Renata. Triste, Renata, aqui ainda pela perda da nossa querida Stephanie, viu? Muito chateado, muito triste mesmo. Muito triste hoje. Mas vamos adiante, né? Vamos adiante. Estevam, Karine, que bom, Karine, que você está aqui. Karine Trajano, Karine Polares. Oi, Sara, Estados Unidos, aí Orlando, que bom que você está com a gente. Camila lá de Portugal, que bom. Paloma. Camila, abraço no João, nas crianças, abraço em todo mundo, viu? Jesus, qualquer dia eu vou em Teresina. Vou sim, o maior prazer do mundo. Adriana, Adele, Paloma, Isabel Freire, minha amiga. Olá, pessoal, muito bom. Pastora Jeane, Leozinho, João Paulo, Fernandinha, abraço no Fernando, abraço em todo mundo. Irmã Ângela, Cecília Kessia, a Patrícia. Que bom, gente, estar aqui com vocês. Lívia Olímpio, Djane, minha amiga Djane. Pastora Elita está aqui com a gente. Evinha, Roberto. Queridos, um prazer estar aqui com vocês. Martinha também está em Portugal. Que bom. Jamie, Cajado, meu amigo Cajado, que bom. Gente, o pessoal do CrossFit aqui comigo. Glória a Deus. João Eduardo, grande abraço, meu amigo. Grande abraço. Logo a gente vai estar junto com vocês em Portugal, viu? Então tá assim, Fátima Câmara, minha amiga Vani Meire, Renato. Gente, muito prazer, muito bom estar com vocês, uma alegria muito grande. Aí hoje nós vamos dar continuidade acerca desse momento que eu acho que é importante a gente saber de pessoas da Bíblia, homens e mulheres de Deus que passaram por aflições, passaram pelas suas lutas, passaram pelas suas dificuldades, assim como nós estamos passando aqui nesse momento também, não é assim? Você sabe que na Bíblia tem muitas pessoas, né? O pastor Aristóteles está aí, o pastor Totian está aqui com a gente, com certeza sabe disso, né? Homens e mulheres de Deus que passaram pelas suas lutas, que passaram pelas suas dificuldades, pelas suas aflições, assim como nós estamos passando hoje, né? E aí a gente começou a semana, né, falando de alguns homens de Deus que fizeram a diferença, né? A gente falou aqui do Estevão, depois a gente falou também, a gente já tinha falado antes, né, de João Batista, um tremendo homem de Deus que havia passado por uma situação complicada na vida dele, né? Nós falamos aqui de Raabe, e hoje eu queria falar de novo para as mulheres. Hoje talvez mais uma vez eu peço permissão aqui aos meus amigos homens, lógico, né, essa palavra para todos, para minha sogra querida que está aí agora, que entrou também, e é uma palavra talvez que se dirige a muitas mulheres, né? Eu acho que as mulheres elas têm que ter um cuidado, uma atenção especial nesses dias, não é isso, Senhora? Não é isso, Nessi? A gente tem que ter muito cuidado com as mulheres nesse momento. Eu acredito que todos têm que ter cuidados, né? Mas hoje eu queria me reportar às mulheres de um modo geral. E eu queria utilizar um texto e falar de uma pessoa da Bíblia que eu tenho uma tremenda admiração. Eu quero que você abra a sua Bíblia, quem estiver comigo, em 2 Reis,
no capítulo 4. Quem tiver sua Bíblia, abra aí. Se você não tiver, me acompanhe, né? Eu vou ler para você, tá certo? O doutor Elísio Maranhão, vou estar orando pelos nossos médicos mais uma vez no final da live, viu? Abraço para a Lili, abraço para o Rogério. Rogério, vou orar pelo seu pai, a gente está aqui na oração, tá? Jorge, meu irmão, abra sua Bíblia. 1 Reis, tá? Perdão, 2 Reis, no capítulo 4, verso 8. Verso 8 em diante eu vou ler acerca da história de uma mulher, de uma tremenda mulher de Deus, uma mulher que ela tem o meu respeito, né? Ela tem a minha admiração pela postura dela, pela atitude dela, em diversos aspectos, tá certo? E hoje eu gostaria que a gente aprendesse com a história da mulher sunamita, tá certo? E eu vou ler a Bíblia e se você puder me acompanhar, vai ser um grande prazer, tá bom? Diz assim, 2 Reis, capítulo 4, verso 8. Certo dia passou Eliseu por Sunem, daí é que veio o nome sunamita, né? Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse seu moço Geazi: chama a sunamita. Chama essa sunamita. Chamando-a ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Se há que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho e o seu marido já é velho. Disse Eliseu: chama. E chamando-a, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando se fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Interessante, né? É interessante essa história maravilhosa de uma mulher de Deus, de uma tremenda mulher de Deus, que ela teve o seu momento de encontro ali, não só com o profeta, né? Eu acho que ela não teve encontro com o profeta, ela teve encontro com o Senhor através do profeta, né? Muitos de nós, muitas vezes, temos os nossos encontros com Deus e nem nos damos conta de quando Deus está agindo na nossa vida, de quando Deus ele envia seus anjos, né? De como Deus ele envia pessoas tão especiais para cuidar de nós, para nos abençoarem em momentos que muitas vezes nós nem sequer estávamos imaginando, mas que era tão necessário. Sabe, eu acredito nesse momento aqui, Eliseu foi enviado por Deus ali para Sunem, para revelar-se aquela mulher de algum modo, para revelar-se ao seu povo, para dizer o quanto o Senhor, embora o povo nessa época não estivesse cultuando a Deus, o povo de Israel nesse momento estava com falsos ídolos, estava prestando culto a outros deuses e, na verdade, a ídolos, né? Falsos deuses e ídolos. Isso tinha atraído muito a fome, a peste, a desgraça sobre o povo, e o povo realmente estava passando por uma dificuldade. E primeiro eles estavam também extremamente distantes de Deus nessa hora, mas havia um remanescente, havia os profetas, havia homens de Deus que eram remanescentes de Israel, que andavam com fidelidade ao Senhor, como é o caso, né, do profeta Elias, que venceu e derrotou os profetas de Baal. E depois que Elias ele subiu ao céu, ainda estando vivo para estar com o Senhor,
Antes disso, ele deixou Eliseu. E Eliseu ele ficou como praticamente um substituto ali, né, na profecia diante do povo, em substituição ao profeta Elias. Eliseu era um homem de Deus, um tremendo homem de Deus, mas Eliseu também teve outra característica especial nele. Eliseu, antes de Elias subir, uma carruagem de fogo que o levou ao céu, na verdade, né, ele viu a carruagem de fogo passar. Elias subiu, né, numa espécie de uma escada que levava para o céu. Ele pediu a Elias que tivesse porção dobrada. E exatamente o que acontece, né? Se você vê a quantidade de profetas, de milagres que o profeta Elias fez, Eliseu tem exatamente na Bíblia o dobro, né, da quantidade de milagres que Elias fez, né? Era um homem de Deus. Então o profeta Eliseu estava então com o seu moço Geazi, que não era um rapaz lá de muita confiança, mas ele ainda não sabia disso, e foi com Geazi na cidade de Sunem, e toda vez que ele passava lá, aquela mulher lhe oferecia pão, não é? Então aquela sunamita, não é? Não tem o nome dela na Bíblia, ela não tem o nome dela registrado, não é? É uma dessas mulheres anônimas que são tão importantes para Deus, né? Deus conhece, Deus sabe, né, quem são elas na sua intimidade, na sua plenitude. Mas aqui nós não sabemos o nome dessa mulher. A gente só sabe que ela era uma tremenda mulher de Deus, né? Porque ela simplesmente teve uma atitude que foi muito honrosa, primeiro diante do profeta e também diante de Deus e diante de todo o povo. Olha só o que acontece. Eliseu costumava passar por ali, juntamente com seu servo. Um dia ela parou e deu pão, deu alimento, depois outra vez, um dia chegou para o marido dela: vamos construir um quarto aqui na nossa casa para esse homem de Deus. Vamos fazer aqui em cima aqui um sobradinho, um puxadinho. Vamos colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro e vamos abrigar esse homem de Deus toda vez que ele passar por aqui. Olha só, né, a cabeça da mulher, daquela mulher de Deus, né, naquela época e naquele momento. E aí, né, um dia Eliseu estava lá e perguntou: o que nós podemos fazer por essa mulher que sempre tem nos tratado com tanta bondade, na verdade? E aí Eliseu diz para ele que ela não tinha filho, e ele profetiza que ela teria um filho. Quando ele passasse ali de novo, há 1 ano, ela estaria com o filho no braço, né? Que legal. E aí a Bíblia diz que nasce o filho. Olha só, no versículo 17, concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse seu pai: ai, minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. E ele tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. A criança morreu. Talvez uma insolação, o sol do deserto, na época do verão, na época da cega, não é? Na época da colheita, realmente é muito forte, e há uma possibilidade muito grande dessa criança não ter resistido a uma insolação. O pai com certeza não teve o cuidado necessário ali com o seu pequeno, e ele veio a falecer no colo da mãe por uma insolação. E a Bíblia diz, versículo 20, né? 21, subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. E ela chama o seu marido e lhe diz: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou-lhe: por que vais hoje? Não é dia de festa ou lua nova, nem sábado? Ela disse: não faz mal. E aí ela sai atrás do homem de Deus. Eu gostaria de comentar nessa tarde sobre 7 segredos de uma mulher confiante. 7 segredos também de um homem confiante, não é? Mas hoje, quando eu falar, talvez eu fale muito mais para as mulheres que estão aqui, e eu peço perdão aos homens que estão, e com certeza também há muita coisa que se pode aprender com esses valores, não é? Com esses segredos de uma pessoa confiante. Vamos colocar dessa maneira: de uma pessoa extremamente confiante. Quais são os segredos de uma mulher confiante? Quais são os segredos de um homem também confiante, não é? Eu acho que nesses dias de perdas, de dificuldade, de pandemia,
de medo, de preocupação, não é? Eu acho que tem muita coisa que a gente pode refletir e meditar sobre a nossa própria postura diante da vida, não é? A própria postura diante da vida. Meu desejo é que você tenha uma postura vencedora, uma atitude realmente de alguém que tem fé, de alguém que tem esperança, de alguém que tem amor, tá certo? Eu queria hoje comentar acerca desses valores, dessas virtudes, não é? De uma pessoa extremamente confiante. Posso falar? Vamos começar a pontuar nessa maneira hoje? Sim? Posso começar? Então vamos lá. Primeiro segredo de uma mulher que ela é extremamente confiante. Anote. Ela sabe que é amada. Sim. Olha você, eu queria comentar isso com os homens que estão aqui, né? As mulheres, as nossas, a minha mulher, a sua esposa, ou a namorada, o noivo, ela precisa saber que ela é amada. Nossas filhas precisam saber que são amadas. Todo dia eu faço questão de dizer para as minhas filhas que elas são amadas, não é? Sim, isso gera amor. Nossos filhos precisam se sentir amados. É muito importante a gente comunicar esse amor. É muito importante, a minha mulher, ela sabe que ela é amada. Ela sabe o quanto ela é amada e muito amada por mim, não é? É sim, pelas filhas, sim, pela família, de um modo geral, não é? Esse é um segredo maravilhoso para uma pessoa ser extremamente confiante na vida. Pedro, mas eu não sei se eu me sinto amada, eu não sei se eu sou amada. Você tem que saber que, em primeiro lugar, minha esposa, ela sabe que ela é amada por mim, ela sabe que ela é amada pelas filhas, mas ela sabe primeiro que ela é amada por Deus. Em primeiro lugar, você tem que saber que você é amada por Deus. E deixa eu buscar o fundamento bíblico aqui primeiro, para a gente poder comentar mais, tá certo? O versículo 13 tem uma coisa interessante. Olha só, deixa eu ler para você. Diz assim: e dissera ao seu moço, diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Olha que resposta. Gente, assim, eu sou fã das respostas dessa mulher aqui nesse momento do texto bíblico. Assim, é impressionante. Ela poderia ter resmungado, ela poderia ter ali falado mal, ela poderia ter feito muita fala cheia de mágoa, de ódio, de rancor, de tristeza, de angústia. Não, mas eu habito no meio do meu povo e ponto final. Mas você precisa de quê? Não precisa de nada. Eu já tenho tudo que eu preciso aqui. Eu tenho o meu povo e eu habito no meio do meu povo. Eu não preciso de nada. Não é verdade? É interessante. É interessante porque, deixa eu só fazer um paralelo com outro texto. Alguns versículos antes, Eliseu, ele encontra outra mulher. Essa ela era viúva. E aí essa viúva, ele perguntou para ela, o que eu hei de fazer? No versículo 2, 2 Reis 4, 2. E ela disse, dize-me o que é que tu tens em casa? E ela respondeu, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Não é? Ele já tinha conversado antes com uma mulher, e ele perguntou, o que é que você tem em casa? E a viúva disse, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Mas essa viúva, ela podia não ter o marido dela, mas ela tinha um filho dela, ela tinha azeite, ela podia fazer pão, ela tinha uma casa, ela tinha as coisas. Interessante isso, não é? Aí a pessoa que realmente precisava talvez pedir alguma coisa a Deus, não pediu. Tem gente que é assim, sabe? Tem gente que não pondera nas suas reclamações, nas suas murmurações. E essa é uma atitude que não é uma atitude confiante, não é verdade? A atitude da pessoa confiante, ela é baseada-se, acima de tudo, no amor. Sim, no amor. A atitude da mulher sunamita é, eu não preciso de nada porque eu tenho tudo. Eu tenho meu povo que me ama. Embora ela tivesse só o marido dela. Ela não tinha um filho. Ela não pediu. Ela não tinha um filho. Lhe bastava. Ela sabia que ela era amada. Eu conheço pessoas que reclamam o tempo todo. Eu conheço pessoas que só reclamam da vida. E quando fazem alguma coisa é tão sem convicção que a gente tem certeza que vem besteira lá na frente. Sim.
Sabe, deixa eu fazer um pedido às solteiras que estão aqui comigo. Deixa eu falar um pouco para as garotas solteiras que estão aqui, não é? Queridas, primeiro se sinta amada por Deus. Primeiro se sinta amada por Deus. O primeiro amor da sua vida é o Senhor. Você se sente amada primeiro por Deus. O resto Ele acrescenta. O resto o Senhor vai acrescentar. E Deus vai acrescentar na hora certa, da forma certa, da melhor maneira. Deus vai acrescentar na hora certa. Você pode dizer amém para isso? Sim? Amém? Amém, homens solteiros? Deus vai acrescentar na hora certa? Sim? Sim. Deus vai acrescentar na hora certa. Primeiro segredo para uma mulher ser confiante, para um homem ser confiante: saber que é amado. Você tem que saber que é amada, minha irmã. Você tem que saber que você é amado, meu irmão. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Segundo segredo desta mulher tão confiante. Olha só, o versículo 16 diz assim: disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. O segredo da mulher confiante. Segundo segredo, ela recusa-se a viver com medo. Sim, ela recusa-se a viver com medo. E no caso da sunamita, ela diz: eu não quero engano, eu não quero uma vida que não é minha, eu não quero nada que não seja de Deus para a minha vida, eu não quero mentira, eu não quero viver refém de uma situação enganosa. Sim, essa mulher, a atitude dela confiante lhe levou a recusar a viver o medo, a viver um tempo de medo, a viver um tempo de engano. Ela não queria isso para a vida dela. Interessante, não é? Como tem pessoas que se recusam sabiamente: eu não quero engano na minha vida, eu não quero mentiras, eu não quero falsidade, eu não quero viver uma história de fantasia, eu não quero uma ilusão, eu não quero viver uma ilusão. Tem pessoas que fazem questão de cair dentro de uma ilusão, mas tem outras que se recusam: eu não quero ilusão na minha vida. É assim. Muitos homens e mulheres de Deus se recusam a viver uma ilusão, a viver uma aventura, a viver um mero romance, a viver de qualquer forma. Não, nós não aceitamos. Nós não aceitamos. Mas era um profeta de Deus que estava falando, né? Só que ali, naquele caso, era um profeta de Deus. Era um tremendo homem de Deus. Daqui a 1 ano, você vai ter o seu filho. E quando Eliseu passou, né? Quando Eliseu passou da outra vez, no ano seguinte, realmente aquela mulher, ela estava com seu filho no braço. E que atitude é dessa mulher, não é? Como ela era confiante, como essa mulher ela me inspira, porque eu acho que essa confiança, é nesse tipo de confiança que a gente tem que basear a nossa vida nesses dias. Você entende isso? O caráter dessa palavra de hoje. Vamos lá de novo. Pedro, qual é a atitude dessa mulher? Qual o segredo da confiança dela? Então, olha aqui de novo. Primeiro, ela sabia que era amada. Segundo, ela recusava se viver com medo. E a terceira coisa que eu gostaria de falar é de uma atitude extremamente positiva. Olha só, o versículo 21 diz assim: subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Aquela mulher, ela perdeu o filho dela. Aquele filho dela aparentemente tinha morrido, ou realmente ele tinha morrido, né? E ela teve uma atitude diferente, ela teve uma atitude muito diferente, né? Biblicamente falando, ela foi diferente das outras. Ao invés de ela simplesmente se deitar e chorar e querer morrer também, a atitude dela foi outra. Ela simplesmente subiu no quarto que ela tinha feito para o homem de Deus, ela deita a criança na cama do homem de Deus, fecha a porta e ela sai, ela vai à luta, ela vai à guerra, ela vai agora dizer para Deus: o Senhor foi quem me ofereceu, o Senhor foi quem me deu. História é essa de querer tirar agora? Eu não tinha pedido, eu não tinha orado, não estava suplicando, eu não estava fazendo promessa, eu não estava fazendo propósito, nem jejum, nem nada. Por que o Senhor me deu essa criança? Para tirar? Essa seria
a conversa que ela queria ter com Deus. Para tanto, ela precisava ter essa atitude extremamente positiva, não é verdade? Diga uma coisa, nesses dias, qual tem sido a sua atitude diante da situação que a gente está vivendo? Até mesmo diante das perdas que nós já estamos começando a sentir. Qual tem sido a sua atitude? Você tem tomado uma atitude positiva ou você tem tomado uma atitude negativa dentro de casa, com sua família? Sabe, eu acho que o homem confiante, a mulher de Deus confiante, ela crê em Deus. E porque crê em Deus, ela sabe que Deus é capaz de mudar tudo. Deus é capaz de mudar tudo, querido. Deus pode fazer tudo e Deus pode fazer tudo logo. Deus pode fazer tudo rapidamente. Deus pode fazer tudo. Você pode dizer amém? Sim. Amém. Atitude positiva diante da vida e não atitude negativa. Atitude de morte. Eu respeito você que está vivendo o seu luto. Você que teve a sua perda. Mas deixa eu te contar uma coisa. Existe o tempo de a gente prantear e existe o tempo da gente se alegrar. Assim, você tem que estabelecer o seu tempo de luto. Você tem que saber que ele tem um tempo para começar e que ele tem um tempo para acabar. Sabe, quando eu perdi a minha mãe, quando eu era criança, foi muito ruim a morte dela, mas foi algo que, uma dor que se prolongou de uma maneira terrível, porque o meu pai, ele praticamente morreu também. E ele viveu um luto que durou 34 anos, que ele acabou com a gente e acabou com ele. Sabe, se você teve uma perda e você perdeu alguém, infelizmente acontece e sempre vai acontecer. Mas entenda, você não precisa morrer junto. Você não precisa morrer junto. Hoje eu quero dizer para você, você vai ter o tempo de choro, mas vai ter o tempo de você se alegrar. Vai ter o tempo de se alegrar e de viver. Amém? Você pode dizer amém para isso? Quem pode dizer amém para isso? Sim. Sabe, minha cunhada perdeu um filho, ainda bebê, mas ela se levantou. Ela foi obrigada a se levantar, porque ela tinha que cuidar de mais 2. Ela tinha que cuidar, na verdade, de mais 3. Ela não podia. Ela não podia se entregar. Você entende isso? Então tem um tempo de você chorar, mas também tem um tempo de você se levantar e parar de chorar. Você pode dizer amém para isso? Aleluia, glória a Deus. E a atitude de mulher confiante, da mulher que confia em Deus, da mulher que tem a sua confiança estabelecida e montada no Senhor. Vamos de novo. Qual o segredo da mulher confiante? O segredo da mulher confiante é aquela que não vive dizendo se e se. Ela não vive falando dessa maneira. Ela não vive dizendo se Deus quiser, se ao menos eu tivesse um pouco mais, se ao menos eu pudesse viver de outra maneira, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se. Não, queridos. A mulher confiante, ela não vive dessa maneira, porque ela tem tanta confiança no Deus que ela serve, ela tem tanta confiança no Senhor, que ela sabe que ela não precisa viver um eterno si na vida dela. Olha que coisa interessante, versículo de número 23, diz assim, o versículo 22, chamou a seu marido e lhe disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele, que vais a ele hoje? Não é dia de festa, de lua nova, nem de sábado. Ela disse, não faz mal. Então fez albardar a jumenta e disse ao moço, guia-me e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Olha só, eu fico impressionado com a atitude dessa mulher. Também com a atitude passiva do esposo, né? O esposo dela, olha só, o filho tinha morrido. E parecia que ele não estava entendendo nada. Ela queria encontrar o homem de Deus, ela queria uma palavra, ela queria uma oração, ela queria questionar, ela queria perguntar por quê, ela queria que Deus fizesse uma obra na vida dela. Mas o marido primeiro perguntou, que dia é hoje? É sábado pra gente, é domingo para a gente ir para a igreja? Hoje é domingo? Está tendo alguma festa na igreja para a gente ir lá? Oh, meu irmão, olha só, ela não se deteve
diante de qualquer tipo de dúvida. Ela simplesmente foi. Ela simplesmente resistiu ao se, do porquê, do quando. Ela foi. Tem horas que você simplesmente precisa agir, você precisa ter uma atitude de confiança e agir, e fazer, e sair do seu lugar. Tira o se do teu vocabulário, tira essa história do se do teu vocabulário, e se, e quando, se Deus quiser, se fizer, se for, meu irmão, haja, sabe, eu lamento o fato, e desculpa falar dessa maneira com os homens que estão aqui, mas a gente vive uma época de tantos homens paralisados pela vida. São tantos os homens paralisados. Você sabia que um dos maiores problemas que nós pastores temos de administrar dentro da igreja é a paralisia de muitos homens? Quando eles deveriam estar lá na frente, quando eles deveriam estar lá projetando sua família, quando eles deveriam estar impulsionando sua família para frente, apesar das dificuldades, na verdade eles são paralisados porque eles não sabem o que fazer diante da vida. Não sabem o que fazer. Sabe, a atitude de uma pessoa extremamente confiante, tira o si da tua história, tira o si do teu vocabulário. Simplesmente vá, simplesmente creia, simplesmente dá o primeiro passo, dá os teus passos de fé, meu irmão. Dê seus passos de fé, minha irmã, confiando em Deus. Você está olhando, olha, eu faço, é comigo, tá? Não estou em pecado, não estou mentindo. Estou andando, tentando agradar a Deus, vivendo a palavra, vivendo o propósito de Deus para a minha vida. Eu vou ter medo de quê? Ter medo de quê? Você está vivendo dentro da palavra? Você está vivendo dentro dos princípios bíblicos, do padrão bíblico? Meu irmão, minha irmã, vá para frente, vá adiante, não pare, não se detenha. E se chegar alguém com um si na tua frente, olha, manda sair, atropela, passa por cima, vai adiante. Que pena que o marido dessa mulher não teve a mesma atitude dela. É dia de ir para a igreja? Está tendo alguma festa? Está tendo alguma coisa por lá? Não tem isso não, querido. Dá os teus passos de fé. Quantos estão me entendendo? Estão me fazendo entender nessa noite? Glória a Deus, coisa boa. Vamos caminhar? Vamos caminhar? 7 segredos da mulher confiante. Eu vou repetir aqui para você que entrou agora, tá? Eu estou falando, aprender com grandes personalidades da Bíblia. Eu estou falando da mulher sunamita, a mulher de Sunem, né? É aquela que abrigou, né, o profeta Eliseu na sua casa. Eliseu profetizou sobre um filho na vida dela, né? Deus deu o filho, a criança morreu e ela queria depois, né, o agir de Deus, o mover de Deus para que aquela criança ela voltasse, né? Então, 7 segredos da mulher confiante. Primeiro, ela sabe que é amada. Segundo, ela recusa-se a viver com medo. Terceiro, ela é positiva. Quarto segredo, ela não vive dizendo sim. Quinto segredo da mulher confiante. Vamos colocar do homem confiante também, não é? Do homem confiante também, tá certo, tá legal. Guarde, anote essa. O quinto, evita. A mulher confiante, ela evita dar satisfação a quem não pode fazer nada. Ela evita dar satisfação a quem não pode fazer nada na vida dela. Olha que coisa interessante, a criança tinha morrido. Ela pegou, não é, animais, ela pegou alimentaria para correr atrás do homem de Deus, onde ela imaginava que ele pudesse estar. Aí o versículo de número 26 diz assim, versículo 25, partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus, ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita, corre ao encontro, diz-lhe, vai tudo bem contigo, e com teu marido, e com teu menino? E ela respondeu, tudo bem. Essa é outra resposta dessa mulher que me encanta na Bíblia. Gente, eu acho fantástica a maneira dessa mulher ela se relacionar, e de ela se relacionar primeiramente com Deus, né? Interessante isso, que o filho dela tinha morrido. Gente, é uma mãe, só tinha um filho, só tinha um garotinho, e o garotinho morreu. E ela, no auge do desespero dela, pega um animal sozinha, e ela vai atrás do homem de Deus. Ela sobe um monte, queridos, ela sobe o Monte Carmelo. O Monte Carmelo tem aproximadamente 450 metros de altitude. Ela sobe ali sozinha com o animal dela, porque Eliseu estava na parte de cima e viu quando ela vinha na parte de baixo ainda subindo,
disse ao moço Geazi: Geazi, corre lá, pergunta a Sunamita o que foi que aconteceu. Sunamita, querida, ela estava ali, sabe quando a pessoa está com o coração já, não é? Ali o tempo estava passando, estava se esgotando, o tempo da criança voltar a viver, ela estava esgotada, ela estava cansada, preocupada, chateada, ela estava irada, talvez ela estivesse até questionando com Deus, mas ela estava na atitude de subir aquele monte sozinha, puxando o bicho dela, o jumento dela estava levando, não é? E ela vai subindo, quando de repente no meio do caminho, no meio da subida, encontra o doidinho do Geazi. Geazi simplesmente pergunta: tá tudo bem, Sunamita? E ela olha para ele e diz: tá tudo bem, agora sai da frente que eu estou passando. Sai da frente que eu estou passando, eu não vou abrir a minha vida para quem não pode ajudar, eu não vou compartilhar nada com ninguém que não tenha nada para me dar, eu não posso perder meu tempo contigo, eu só posso falar com uma pessoa, foi aquele que me prometeu, é o homem de Deus, eu preciso sair com ele, sai da frente que eu estou passando. Mulher confiante é outra coisa. Mulher confiante é outra coisa. É outro tipo de gente. Sai da frente que eu estou passando, tá tudo bem, agora sai. E foi. E sobe, querido. E sobe o monte. Não é verdade? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está compartilhando a tua vida com quem? Você está compartilhando sua vida com quem? Com quem é que você está compartilhando sua vida? Vai falar da tua vida para qualquer pessoa? Vai falar da tua vida para qualquer um? Com gente que não pode fazer nada por ti? Com gente que não tem nada para dar, não vai nem orar por ti, nem orar. E se for dar conselho, dá conselho errado. Olha só, querido. Ei, meu irmãozão, não abre tua vida com qualquer um, não. Para de conversar com gente que não pode te ajudar em nada. Ah, mas eu tenho os meus amigos. Tem certeza que são teus amigos? Tem certeza que são seus amigos? Eu tenho os meus amigos com quem eu posso conversar e confiar. Poucos. Até porque no meu caso é mais pesado. Não é todo mundo que aguenta escutar a história de pastor, não. Não é todo mundo, não. Mas eu tenho. Eu tenho sim. Sabe, quando eu me converti, quando Jesus começou a trabalhar na minha vida, muita gente ficou para trás. Muita gente ficou para trás. Muita gente que não podia fazer nada ficou para trás. Muita gente só atrapalhava, ficou para trás. Ei, minha irmã, tem algumas pessoas na sua vida, principalmente, e não me lembro, pode ser que muita gente saia da live agora nesse momento, mas eu vou ter que dizer, tem muita gente que você está gastando tempo em mesa de bar, que você vai ter que deixar para trás, para viver o melhor de Deus para a sua vida, para entender e para receber os melhores amigos da tua vida que Deus ainda vai te dar. Você entende isso? Deus ainda vai mandar os melhores amigos e companheiros da tua caminhada aqui na terra. Mas larga o povo que tu acha que é tão teu amigo, mas que não ajuda em nada, só te puxa para trás, só te puxa para trás. Sabe, eu queria dizer para você hoje, não abra sua vida para todo mundo, não. Não abra sua vida para todo mundo, seleciona. Ei, seleciona teus amigos, seleciona tuas amizades e não se abra com qualquer pessoa. Amém? Essa foi a atitude dessa mulher extremamente confiante. E aí tem outra, sexta atitude da mulher confiante. Sexta atitude, ação. Chegando, versículo de número 27, chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi a meu Eu vou ler de novo porque as pessoas disseram que travou, né? Como aqui, esse horário de internet é muito concorrido.
ela vai até o encontro do homem de Deus, ela chega aos pés dele, Geazi tenta tirar, Eliseu não deixa que Geazi a retire dos pés, e ela diz para o homem de Deus, ela diz na lata de Eliseu, disse ela, pedi a meu senhor algum filho, não, disse eu, não me enganes. Houve um questionamento, houve começou a agir a partir daí. Simplesmente disse, olha, Geazi, vai adiante, leva o bordão, o meu bordão, vai lá na casa dela e coloca o meu bordão sobre o rosto da criança para que ela viva. Eliseu, o Geazi correu, foi na frente, era jovem, era um garotão, foi lá, cheio de perna, correu e tinha gás para correr e foi rápido, chegou lá, colocou o bordão no rosto da criança, sobre a criança, nada aconteceu. Olha que coisa linda. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Glória a Deus. Você pode dizer um glória a Deus aí? Glória a Deus. A criança, ela ressuscitou. Então chamou Geazi e disse, chama a sunamita. Ele a chamou, apresentando-se ela ao profeta. Este lhe disse, toma o teu filho. Toma o teu filho. E ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou seu filho e saiu. Queridos, Deus fez algo maravilhoso. O homem confiante recupera-se da derrota, recupera-se da pandemia, recupera-se da crise, da falência, recupera-se. Eu quero trazer uma palavra para você. Você vai se recuperar se você estiver confiante no Senhor. Você vai recuperar o negócio perdido, você vai recuperar o tempo perdido, você vai recuperar o dinheiro perdido, o curso perdido, o investimento perdido. Você vai recuperar porque Deus, Ele é fiel. Diga. Por algumas pessoas, eu quero orar pela Lorena, pela Francisca, pelo meu amigo Ina, pelo senhor Glauber, o pai do Rogério, pelo senhor Júnior, pai do Felipe, pelo Christian, pelo Marcos Stan, que está enfermo com dores, pela Cláudia. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar e te glorificar, tu és bom, tua fidelidade dura para sempre. Eu te agradeço, Pai, pela vida da Lorena, pela vida da Francisca, pela vida do Ina, do seu Glauber, do Júnior, Pai, meu Deus, o pai do Felipe, o Júnior,
Declaro vida abundante. Declaro, meu Deus, que a morte não lhes alcançará. Declaro que o Senhor vai tratá-los, ó Pai. E assim como o Senhor deu vida àquela criança, Pai, da Sunamita, o Senhor de dar vida aos teus filhos também, Pai. Em nome de Jesus. Eu te peço, abençoe a vida dos médicos, todo o corpo, Pai, de saúde do nosso estado, médicos, enfermeiros, ó Pai, meu Deus, auxiliares, colaboradores, ó Pai, da área de saúde, que o Senhor abençoe a todos, guardando, protegendo e dando vitória, Pai. Abençoa também, meu Deus, o nosso presidente que está lutando, Pai, contra, meu Deus, esse sistema para o povo de Deus, em nome de Jesus. Abençoa também, meu Deus, a vida do Davizinho, que está aniversariando hoje. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor lhe abençoe, que o Davi esteja guardado no Senhor, que o Davi, cada vez mais, ele cresça em intimidade contigo, com tua palavra, com teu Espírito, se faça uma obra bem linda na vida dele. Guarda cada família que está aqui e nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém.